Nem toda porta aberta é um convite de Deus. Algumas são gaiolas perfeitamente disfarçadas de destino. E é sobre isso que o céu me comissionou a te alertar hoje. Antes de mergulharmos nesta palavra urgente, se você sente que precisa desta direção divina, pare um instante e comente: eu estou atento. Aqui embaixo, e mais importante, fique comigo até o final, porque a sua vigilância nesta semana pode definir a sua próxima década. Há um peso sobre o meu espírito, uma urgência sagrada, da qual não consigo escapar. E quero que saiba que não é o peso do medo, nem a pressão do pânico, mas sim o inconfundível mover do Espírito Santo nas profundezas da minha alma. Enquanto eu estava em oração, buscando o coração do Senhor, em rendição silenciosa, Ele começou a falar com uma firmeza e clareza que me abalaram. Ele falou sobre uma janela de tempo divina, e eu peço que você marque isso com o máximo de atenção. A partir do dia 19 de julho até o dia 23 de julho, o céu designou uma estação que não está registrada nos calendários terrenos, mas que está escrita nos pergaminhos da eternidade. Não compartilho isso levianamente, pois esta mensagem não nasceu de superstição, nem foi agitada pela emoção. Eu a trago por obediência, porque o céu sussurrou e eu tenho o dever de falar. Esteja ciente de que movimentos espirituais poderosos já estão se desdobrando logo além do véu que os nossos olhos não podem ver. Alinhamentos estão sendo testados e distrações estão sendo orquestradas com uma precisão cirúrgica projetadas para te desviar do seu propósito. Portanto, este não é um tempo para passividade. Não é uma estação para se deixar levar pela correnteza, para adiar o que é importante, ou para descartar o que o seu espírito está sentindo. Este é o momento em que o discernimento não será apenas uma opção. Ele será a sua linha de vida, a corda que te manterá seguro em meio à tempestade de enganos que se aproxima. O que você resistir nesta hora pode ser exatamente aquilo que irá preservar o que Deus está preparando para dar à luz no seu futuro. Movimentos espirituais estão se desdobrando logo além do véu. Alinhamentos estão sendo testados e distrações estão sendo orquestradas com precisão cirúrgica. Este não é um tempo para passividade. Não é uma estação para vagar, procrastinar ou ignorar. Este é um momento em que o discernimento não será opcional. Será sua linha de vida, pois o que você resistir nesta hora pode ser exatamente o que preserva o que Deus está preparando para nascer em seu futuro. Esta estação não é casual, é crítica. E aqueles que são espiritualmente sensíveis sentirão isso em seus ossos. O Senhor está dizendo: diga a eles, não se apoiem no que parece familiar, pois o que está por vir não se assemelhará às táticas habituais do inimigo. Não chegará aparecendo um ataque, parecerá a resposta, mas cuidado, estará envolto em engano. Esta é a semana em que o inferno tentará imitar o céu. E se seu espírito não estiver ancorado, na verdade, você caminhará voluntariamente para uma armadilha disfarçada de avanço. O que parece uma oportunidade pode ser uma miragem. Eu imploro, não confie no que vê com seus olhos. Confie no que discerne em seu espírito. Esta mensagem
não é para as massas, é para o remanescente, os chamados, os consagrados, os escolhidos. Se você tem se sentido inquieto, ultimamente se sentiu uma tensão, que não explica se há um desconforto sagrado em seu espírito que continua puxando sua paz, saiba disso. Você está sendo avisado, não para assustá-lo, mas para prepará-lo. O amor de Deus corrige, protege e direciona. Portanto, eu suplico, guarde sua mente, guarde seus movimentos, guarde sua boca, porque o inimigo não está atrás de onde você está. Ele está atrás de onde você vai. E se você puder manter sua posição, se puder resistir à tentação de comprometer-se, retaliar ou responder na carne durante esta estreita janela de tempo, você emergirá não apenas seguro, mas mais forte com clareza, poder e ímpeto sobrenatural. Você terá suportado a tempestade, mas sairá com um vento fresco às suas costas. Há momentos na vida em que o que você vê não é o que realmente está lá. O inimigo não é simplesmente um mentiroso. Ele é um mestre ilusionista. E se você não estiver espiritualmente atento, começará a confundir distração com direção, barulho, com confirmação e caos com oportunidade. No espírito, o discernimento não é um luxo, é sua sobrevivência. Especialmente em estações como esta, quando o céu soa o alarme e chama os vigias para o muro. Esta janela, que se aproxima de 19 a 23 de julho, é um corredor espiritualmente sensível. É um período em que distrações virão vestidas com as roupas do destino e onde o falsificado será elaborado tão cuidadosamente que parecerá exatamente o que você orou. Mas ouça isto, só porque parece a resposta, não significa que é de Deus. Algumas portas abertas levam a gaiolas, não a chamados. Neste momento, o inimigo não desperdiçará seus esforços em ataques óbvios. Não ele oferecerá alternativas inteligentemente disfarçadas. Essas alternativas apelarão aos seus desejos, à sua lógica e até às suas orações. Elas espelharão as bênçãos que você esperou por tanto tempo, mas faltará uma coisa: origem divina. E se você não estiver ancorado na palavra, enraizado na oração e guiado pelo Espírito, você abraçará um falsificado e o chamará de confirmação. Lembre-se, em 1 Coríntios 14, versículo 33, está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. A confusão prospera apenas quando dependemos mais do que vemos naturalmente do que percebemos espiritualmente. Durante esta semana, muitos se sentirão divididos emocionalmente, mentalmente, até relacionalmente. Feridas antigas ressurgirão. Conversas que você pensou estarem enterradas voltarão. Pessoas do seu passado tentarão reentrar em sua vida. Nem todas elas são enviadas por Deus. Você será tentado a se envolver em discussões que não têm valor eterno. Sentirá vontade de se envolver em situações que drenam seu espírito, mas alimentam sua carne. Por quê? Porque a distração é a moeda do inimigo durante janelas divinas. E esta janela está grávida de propósito. Há algo santo sendo formado. E tudo o que é santo atrai interferência. O discernimento, portanto, torna-se seu filtro, seu radar espiritual. É o que permite sentir a voz de Deus no silêncio e perceber o perigo mesmo quando ele usa um rosto amigável.
É o dom que separa o que é urgente do que é eterno, o que é alto do que é verdadeiro, o que é bom do que é de Deus. Antes de começar, comente se você está pronto para esta mensagem poderosa e inscreva-se no canal. Portanto, digo novamente com amor e com urgência sagrada, fique alerta, fique ancorado, fique alinhado. De 19 a 23 de julho, não é apenas um trecho de dias. É um convite divino para caminhar em sabedoria, permanecer em fé e ficar escondido na sombra do Todo-Poderoso enquanto Ele o prepara para o que vem a seguir. E isso, meu amigo, é exatamente o que o inimigo está mirando nesta janela divina, seu discernimento. Ele não precisa atacar com fúria, quando pode simplesmente entorpecer seus sentidos. Você pode se sentir incomumente cansado, sem motivo algum, emocionalmente pesado, sem explicação, ansioso, sem causa ou desconectado quando ora. Isso não é coincidência. Isso é guerra disfarçada. A guerra espiritual nem sempre chega com fogo e trovão. Não, às vezes, ela se insinua como uma névoa. Suave e sutil, mas mortal. Ela desliza pelas rachaduras do seu foco, não com um grito, mas com um sussurro. Frequentemente aparece como uma mudança momentânea em seu espírito, uma pequena fissura em sua atenção. Uma nova oportunidade que parece inocente até promissora, mas sua verdadeira missão é afastá-lo do que você tem construído fielmente. O inimigo nem sempre precisa destruir seu destino diretamente. Ele só precisa atrasá-lo, desviar seu foco por tempo suficiente para que você perca seu momento. E nesta semana, de dia 19 a 23 de julho, seu radar espiritual deve estar sintonizado com o céu. Você não pode se dar ao luxo de operar na carne. Não pode responder a partir da emoção. Você deve caminhar com cuidado, oração e discernimento. Esta é uma semana para ouvir mais do que falar, para orar mais do que postar, para jejuar mais do que alimentar seu apetite carnal. As apostas são altas demais. Cada distração que você entretém durante esta estreita janela é projetada com um propósito: atrasar seu alinhamento com Deus. E ouça-me claramente, o alinhamento atrasado significa missão atrasada. O tempo é sagrado. Quando você está fora de sincronia com o tempo de Deus, até coisas boas podem se tornar perigosas. Haverá portas que se abrirão esta semana, algumas que brilham com possibilidades, algumas que parecem boas no papel, algumas que soam como tudo o que você esperava ouvir. Você encontrará pessoas que falam sua língua, que entendem seus desejos, que parecem saber exatamente pelo que você tem orado. Mas você deve parar e perguntar: quem enviou isso? Isso veio do trono do céu, ou é uma armadilha embrulhada com um laço? Pergunte a si mesmo: eu orei por isso ou me preparei para isso? Porque o que oramos e o que estamos prontos para receber nem sempre são a mesma coisa. O inimigo sabe pelo que você tem orado. Ele ouve seus sussurros na noite, vê suas lágrimas, sua espera, mas também sabe o quão impaciente você se tornou. E essa impaciência o torna vulnerável. Faz você dizer sim rápido demais. Faz você ignorar as bandeiras vermelhas que Deus colocou à vista. E isso é a isca. A distração não invadirá sua porta
como um ladrão. Ela baterá como um amigo. Usará as roupas de uma resposta. Soará como um favor. Parecerá o momento certo. Mas é uma armadilha vestida como seu sonho. E se você não estiver espiritualmente fundamentado, aceitará um substituto e, sem saber, se afastará do que era soberano. Este não é o momento de ser guiado por seus sentimentos. Este é o momento de testar cada espírito. Aquela conversa que lisonjeia seu ego, teste-a. Aquela convite que alimenta sua ambição, teste-o. Aquela oportunidade que promete resultados rápidos, teste-a. Porque o inimigo não é desajeitado. Ele é estratégico. Ele estuda seus padrões. Observa seus hábitos. Observa seus anseios. Espera pelo momento em que você está cansado de esperar. Então, ele ataca. Ele sabe que você tem se sentido negligenciado. Sabe que você tem orado por um sinal. Então, ele envia um. Mas ouça-me, não é de Deus. É um falsificado. E seu único propósito é movê-lo antes do seu momento. É destinado a distraí-lo por tempo suficiente para que você perca a janela divina preparada especialmente para você. Entre 19 e 23 de julho, Deus está observando como esperamos. Ele não está apenas medindo nossa fé, está testando nossa obediência. Esperar não é fraqueza. Esperar não é passividade. Esperar é obediência profética. Esperar diz: Deus, mesmo que pareça que estás demorando, não me moverei sem ti. Não caminharei, a menos que tua nuvem me guie. Não construirei, a menos que teu espírito me dê o projeto. Os filhos de Israel perderam momentos divinos, não porque não acreditavam em Deus, mas porque se moveram à frente de Deus. Cansaram-se de esperar. Então, construíram ídolos para preencher o silêncio. Eles preencheram suas lacunas com distrações douradas e, por causa disso, vagaram por anos. Não deixe que essa seja sua história. Não perca sua terra prometida porque não conseguiu discernir o tempo de Deus no deserto. Mantenha-se firme, permaneça enraizado e, acima de tudo, espere bem. Não construa algo só porque está entediado. Não entre em relacionamentos só para preencher a dor da solidão. Não assine aquele acordo comercial só porque teme ficar para trás ou perder algo. Esta não é uma estação para se mover por medo. Não é um momento para agir por impulso ou insegurança. Você não é chamado a se apressar. Você é chamado a discernir. E deve estar disposto a dizer não, mesmo quando tudo em sua alma implora para dizer sim. Isso, caro amigo, é discernimento. Isso é maturidade espiritual. Isso é obediência em movimento. Há uma razão pela qual Deus o escondeu nesta estação. Há uma razão pela qual certas coisas ainda não mudaram. Porque certas portas permanecem fechadas. Porque as oportunidades pelas quais você orou ainda não chegaram. Não é porque Deus está punindo você. É porque Ele está protegendo você. Às vezes, em sua misericórdia, Deus atrasa seu próximo para desintoxicar seu agora. E não se engane, essa desintoxicação não é glamourosa, não é alta, não é óbvia. É sutil, é lenta, é silenciosa, mas é sagrada. E sim, pode parecer rejeição, pode parecer abandono, pode parecer que você foi esquecido, mas não é rejeição.
é refinamento. Não é silêncio. É preparação. E se você conseguir discernir o que está realmente acontecendo no espírito, não rotulará mal o processo. Você perceberá que o que parece um atraso é um design divino. Deus está colocando sua casa em ordem, porque o que vem a seguir exigirá mais de você do que qualquer coisa que já enfrentou antes. Durante esta janela profética de 19 a 23 de julho, Deus está convidando você a examinar seu círculo íntimo. Ele está pedindo que faça um inventário de quem está ao seu redor, porque nem todos que caminham com você estão alinhados com o que Deus está fazendo dentro de você. Algumas das maiores distrações nesta hora não virão de seus inimigos, mas de vozes familiares, pessoas que você ama, pessoas em quem confia, pessoas cujas opiniões uma vez lhe trouxeram conforto. Mas agora sua influência está desviando você do curso. Gostou do conteúdo? Deixe um like, compartilhe com um amigo e não se esqueça de ativar o sininho. Deus não está pedindo que você os condene. Não se trata de quem eles são. Trata-se de quem você está se tornando. E às vezes, para se tornar, você deve criar distância. Você não precisa fazer um anúncio dramático. Não deve explicações às pessoas. Não precisa divulgar seus limites. Mas precisa discernir o que está afastando seu coração do foco. E então, guardar esse foco com tudo o que tem. Isso não é egoísmo, é administração espiritual. Proteja sua mente, proteja sua agenda, proteja sua paz. Se algo parece errado em seu espírito, pause. Se alguém está pressionando você a se mover rápido demais, pause. Porque o discernimento precisa de espaço para falar. E na maioria das vezes, ele fala na pausa. Você não deve acesso a ninguém que custe sua clareza. Você não deve proximidade a ninguém que roube sua paz. Você não deve explicações quando Deus disse para você ficar quieto. Há bênçãos ligadas à obediência, mas também há consequências ligadas à desobediência. Uma distração pode descarrilar uma década. Um sim errado pode adiar seu propósito. Uma porta aberta, se não aberta por Deus, pode se tornar uma armadilha tão profunda que leva anos para sair. De 19 a 23 de julho, não é apenas uma data no calendário. É um ponto de verificação espiritual. Durante esta semana, o céu está prestando atenção. Anjos estão sendo enviados. Projetos estão sendo liberados. Instruções estão sendo faladas. Mas não se engane, distrações também estão sendo implantadas. Porque há uma batalha acontecendo pela sua atenção. Onde quer que sua atenção vá, seu acordo segue. O inimigo não precisa roubar seu dom. Ele só precisa distrair seu olhar. E quando a graça parece atrasada, a frustração pode começar a crescer. E a frustração, se não rendida, sempre gera compromisso. E o compromisso abre a porta para a confusão. E a confusão é onde o inimigo se sente mais em casa. Esse é o playground dele. É onde ele planta sementes de dúvida, engano e divisão. É onde ele sussurra, Deus disse mesmo. Se você não estiver fundamentado, começará a questionar o que Deus já confirmou. Você deve retornar à quietude. Deve voltar à clareza. Este não é o momento de lançar algo novo só porque está inquieto. Não é o momento de ressuscitar velhos relacionamentos ou revisitar padrões que Deus já quebrou. Este é um espaço sagrado, uma pausa divina no tempo para avaliação
para refinamento, para escuta santa. Deus está falando, mas Ele não está gritando. E se sua vida estiver cheia de barulho, de desordem, de atividade, você perderá o sussurro. O discernimento sempre começa na intimidade. Você não pode esperar ouvir claramente de um Deus que só visita ocasionalmente. Esta não é a semana para pular seu tempo de quietude. Não é a estação para negligenciar suas disciplinas espirituais. Este é o momento de se inclinar, de se aprofundar, de ir mais fundo. Porque quando Deus sussurra, nunca é sem sentido. Sua direção está envolta em quietude. E aqueles que esperam para ouvir não perderão seu momento. Este não é o momento de relaxar. Não é o momento de se contentar com espiritualidade superficial ou respostas rasas que você pode encontrar em um momento. Esta é a hora de se aprofundar, de buscar o tipo de sabedoria que só pode ser encontrada no lugar secreto com Deus. O tipo de sabedoria que você não encontrará no Google, em chats de grupo ou na sua lógica. Porque o que vem após esta janela profética, após 19 a 23 de julho, exigirá mais do que uma fé casual. Exigirá clareza. Decisões terão que ser tomadas. Portas se abrirão. Mas se você não se aquietar agora, se não ficar claro, agora fará escolhas baseadas na preferência, não no propósito. Você escolherá o que é confortável em vez do que é chamado. A maior arma do inimigo nesta estação não é um ataque total. É uma distração. Porque se ele conseguir distraí-lo, não precisará derrotá-lo. Você fará isso sozinho. Você caminhará direto para o que parece bom e perderá completamente o que era de Deus. É por isso que o discernimento é sua maior arma agora. Não seus sentimentos, não suas opiniões, não seu talento, nem mesmo suas experiências. Discernimento, sensibilidade espiritual, que só vem de caminhar de perto com o Espírito Santo. Peça a Deus a graça para ver além da superfície. Peça a Ele que o deixe inquieto com o falsificado, que retire o brilho do que não é autêntico, que exponha os motivos escondidos por trás dos sorrisos. Porque nem tudo que parece bom é bom, e nem tudo que é familiar é fiel. O inimigo sabe imitar a voz de Deus. Ele sabe como vestir o engano com linguagem divina. Sabe como embrulhar o compromisso em confirmação. Como apresentar um desvio como destino. Como fazer um falsificado parecer um chamado. Portanto, eu imploro, não faça grandes movimentos nesta janela sem confirmação. Não inicie novos relacionamentos sem conselho espiritual. Não mude suas prioridades só porque a urgência de outra pessoa está gritando mais alto que o sussurro de Deus. Fique ancorado, fique fundamentado, fique focado. Esta não é uma estação para a espiritualidade superficial. É uma estação para discernimento profundo. Porque você ouvirá dois sussurros, um do Senhor e outro do inimigo. E a única maneira de saber a diferença é pelo quão bem você sintonizou seu ouvido com o céu. O discernimento frequentemente não vem com paz. Às vezes, vem como um desconforto divino. Pode vir como uma pausa, uma hesitação, uma tensão em seu espírito que você não consegue explicar. Não passe correndo por isso. Preste atenção à hesitação. Preste atenção ao desconforto. Preste atenção ao momento que parece apressado. Isso pode ser o Espírito Santo puxando sua alma, acenando uma bandeira vermelha antes que você entre
em algo que parece uma bênção, mas terminará em um fardo. Não sobreponha a voz dele com lógica. Não a silencie com ocupação. Não a afogue com entretenimento. Você precisa estar quieto, quieto o suficiente para ouvir o aviso antes da guerra, para reconhecer a armadilha antes que ela se feche ao seu redor. Algumas das maiores distrações nesta estação parecerão orações respondidas, e você será tentado a chamá-las de bênçãos, mas o fruto sempre revelará a verdade. Olhe para o fruto. Ele traz paz ou confusão. Aproxima você de Deus ou o afasta dele. Alinha-se com seu propósito ou o distrai dele. O fruto não mente. Se o fruto é podre, significa que a raiz é rebelde. E nesta semana, esta janela é um tempo de poda. Deus está cortando o que não se encaixa mais no seu futuro. Mas mesmo enquanto ele poda, o inimigo está tentando oferecer substitutos, versões mais baratas, opções mais fáceis, rotas mais rápidas. Seja sábio, seja sóbrio. Você não está apenas protegendo seu presente, está protegendo sua profecia. Cada distração que você diz não agora se torna uma porta que você diz sim mais tarde. Mas cada distração que você abraça atrasará o que Deus pretendia liberar. Esse é o custo. Essa é a espera. Essa é a urgência desta estação. Fique até o final, pois há uma revelação especial esperando por você. Inscreva-se agora e eu ouço Deus fazendo uma pergunta não apenas aos seus ouvidos, mas ao seu coração. Posso confiar em você para esperar. Posso confiar em você para permanecer focado. Posso confiar em você para priorizar o que é sagrado acima do que é brilhante. Este é o seu teste. E a resposta não é encontrada na atividade. A resposta é encontrada no alinhamento. Você não precisa fazer mais. Você precisa ver claramente. E a clareza não vem através do barulho da pressão ou da popularidade. A clareza vem através da quietude da sabedoria e da obediência. Esta não é a semana para estar ocupado. É a semana para estar guardado. Guarde seu coração. Guarde sua mente. Guarde seus portões. Porque o inimigo está observando. Ele está estudando. E ele está esperando. Esperando que sua guarda caia. É quando ele envia a distração. É quando ele embrulha o compromisso em conforto. É quando ele faz a mentira soar como verdade. E se você não estiver fundamentado, se não estiver discernindo, cairá no que foi enviado para enganar você. Mas se você esperar se observar, se inclinar, não perderá seu momento. Este é o seu ponto de verificação divino. Passe no teste. Mas se você estiver espiritualmente desperto, se seus olhos estiverem abertos e seu espírito for sensível, você verá antes que isso o seduza. Você o pegará antes que o consuma. Você o rejeitará antes que se enraize em sua vida e cresça em algo que você nunca deveria carregar. Porque no reino do Espírito, há momentos em que Deus não apenas chama você para observar, Ele chama você para guardar. Não com suas mãos, mas com seu coração. Não com seus punhos, mas com sua fé. Não com argumentos, mas com autoridade. Às vezes guardar parece silêncio. Às vezes parece distância. Às vezes parece dizer não, sem explicação, simplesmente porque seu espírito sabe o que sua mente ainda não processou. De 19 a 23 de julho, não é apenas um período no calendário.
É um campo de batalha profético. O que acontece nesta janela pode não ser visto com olhos naturais, mas moldará sua trajetória espiritual. Há transações invisíveis ocorrendo, alinhamentos sendo testados e portões sendo abertos ou fechados. E por causa disso, Deus está chamando seu remanescente não apenas para observar, não apenas para crer, não apenas para esperar, mas para se levantar em vigilância espiritual, para se tornarem protetores ativos do que ele plantou profundamente dentro de você. Este é um tempo que exige sua atenção total. Você não pode se dar ao luxo de ser espiritualmente passivo quando o céu está soando o alarme. Não é um momento para medo, não é sobre paranoia, é sobre precisão. Vigilância espiritual é a disciplina sagrada de observar com intenção santa. Observar o que entra no seu espaço, o que influencia seus pensamentos, o que mexe com suas emoções, o que rouba seu tempo, o que molda seus hábitos. É sobre guardar suas fronteiras espirituais. Quem você está deixando entrar em sua mente? Quem tem acesso ao seu mundo interior? Que sementes estão sendo plantadas enquanto você rola a tela, enquanto está cansado, enquanto está distraído? Que vozes você está entretendo que não se alinham com o que Deus disse? Vigilância significa que você para de presumir e começa a discernir. Você para de chamar tudo de inofensivo só porque é familiar. Você começa a entender que algumas coisas parecem pequenas, mas são armadilhas estratégicas. Algumas coisas soam inocentes, mas estão espiritualmente infectadas. O inimigo raramente grita seu plano. Ele o sussurra suavemente, gentilmente embrulhado, com verdade suficiente para fazer você morder. E se você não estiver observando, ele plantará algo em sua vida que você mais tarde confundirá com sua ideia. O que você não guarda pode ser roubado enquanto você dorme espiritualmente. Não se engane, há principados designados para seu atraso. Eles conhecem seus ciclos, conhecem suas fraquezas, sabem quando você é mais propenso a comprometer-se. Eles estudaram seus hábitos, sabem quando você ora e quando rola a tela. Sabem quando você adora e quando se preocupa. Sabem quando você jejua e quando se banqueteia com distrações. Eles não são ameaçados por suas declarações se não forem respaldadas por disciplina. É por isso que durante esta semana profética, sua postura deve ser de vigilância espiritual intencional. Porque, ouça-me, sua falta de consciência se torna o convite aberto deles. O inimigo nem sempre invade pela porta da frente. Às vezes, ele entra por uma conversa desprotegida, uma decisão comprometida, uma mensagem de texto casual, uma conexão que você pensou ser inofensiva, um espírito que parece familiar, porque espelha sua dor antiga. E antes que você perceba, seu portão espiritual foi violado. E você não caiu por causa de um grande pecado. Você caiu porque parou de observar. Você baixou a guarda. Ficou preguiçoso em seu discernimento. Ficou distraído em sua devoção. Começou a tolerar o que costumava repreender. Ficou confortável na presença do compromisso. E o conforto é sempre o inimigo da alerta espiritual. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e compartilhe para abençoar alguém. Mas mesmo agora, Deus está soando o alarme. O céu está liberando insights divinos. Sonhos carregarão mais peso. Revelações penetrarão mais fundo.
convicções virão mais rápido. Esta janela está pesada com atividade espiritual. Você sentirá isso em seu espírito. Sentirá isso em sua vida de oração. Notará uma urgência em seus pensamentos. Não é coincidência. Não é emoção. Não é imaginação. É o céu se aproximando. Então, não durma durante isso. Não role a tela durante isso. Não se entorpeça com distrações. Acorde, observe e lute. Porque o que está sendo revelado nesta estação tem o poder de endireitar seu curso ou atrasar sua promessa. Nos próximos dias, você começará a ouvir mais sussurros, toques internos, suaves, impressões espirituais. Momentos que parecem pesados de significado. Alguns desses sussurros serão do Espírito Santo, prompts divinos, guiando você para o alinhamento, clareza e direção. Mas não se engane, o falsificado também virá. O barulho aumentará. As distrações se multiplicarão. Os falsos sinais, as ilusões espirituais, as confirmações enganosas, tudo isso surgirá para competir pela sua atenção. E se você não estiver discernindo, se seu espírito não estiver ancorado e seu ouvido não estiver sintonizado com a frequência do céu, você receberá tanto o sussurro do Espírito Santo quanto o falsificado, como se viessem da mesma fonte. Você os tratará da mesma forma. Mas ouça-me claramente, só porque é espiritual, não significa que é de Deus. Só porque carrega poder, não significa que carrega verdade. Só porque é sobrenatural, não significa que é divino. A questão não é se é espiritual. A questão é santo, é do céu, é dele a atividade espiritual dos dois lados do véu. O céu se move, mas o inferno também. E nesta hora, Deus está chamando seus escolhidos para acordar, para se tornarem guardiões de suas mentes, suas casas, seus mantos e suas missões proféticas. Este não é um papel passivo. É uma postura de vigilância espiritual. Você não é chamado apenas para receber. Você é chamado para filtrar, para testar, para discernir. Porque nem tudo que bate à porta do seu espírito deve ser recebido. Você deve aprender a testar a fonte. Precisa pesar a voz que está falando com você. Precisa questionar a intenção por trás do convite. Precisa discernir o espírito por trás da oportunidade. Porque a maturidade espiritual não é provada pela rapidez com que você diz sim. É revelada em sua capacidade de dizer não com sabedoria, com reverência, com clareza. Não por medo, mas de um lugar de consciência santa. Durante esta janela profética, atmosferas tentarão se apegar a você. Atmosferas de ansiedade, de peso, de desânimo, de distração. Esses não são sentimentos aleatórios. São climas espirituais. E eles buscarão encontrar um ponto de entrada em sua alma. Você sentirá isso quando entrar em certos ambientes. Sentirá isso em conversas que de repente parecem estranhas. Detectará isso em sua própria casa quando a paz for perturbada sem explicação. Este não é o momento de ignorar ou rotular como apenas estresse. É o momento de confrontar isso em oração. Tome autoridade sobre sua atmosfera. Caminhe pelo seu espaço e declare que nada entra aqui a menos que tenha sido enviado por Deus. Unja suas portas. Guarde seu portão. Fale paz em sua casa. Porque você não é apenas um vaso. Você é um vigia. E um vigia
não dorme enquanto o inimigo está se movendo. Um vigia permanece alerta. Um vigia fica no posto. Um vigia não espera a luta chegar até ele. Ele guerreia no espírito antes que o ataque se manifeste. E vigiar no espírito não é apenas sobre orar. É sobre perceber. É sobre sintonizar seu coração com as correntes subterrâneas. É sobre ler o ambiente espiritualmente. É sobre discernir o motivo por trás do momento e a agenda escondida na oportunidade. É a capacidade de detectar o perigo vestido como destino. Porque nesta estação, o inimigo não está apenas enviando ataques. Ele está enviando missões. Pessoas com agendas. Situações que parecem bênçãos, mas são, na verdade, armadilhas. Conversas que parecem reconfortantes, mas são secretamente corruptoras. Oportunidades que parecem perfeitas, mas são projetadas para tirá-lo do propósito. E se você não estiver observando, caminhará para essas coisas pensando que são respostas às suas orações. Na realidade, são distrações bem embaladas, destinadas a desviar seu chamado. E parte da vigilância espiritual não é apenas sobre o que você vê, é sobre o que você diz. O inimigo não pode ler sua mente, mas ele ouve sua boca. Ele ouve seu desabafo, ouve sua decepção, ouve suas palavras cansadas quando você acha que ninguém está ouvindo. Ele pega sua frustração e constrói uma armadilha personalizada ao redor dela. É por isso que durante esta semana profética, suas palavras devem ser guardadas como ouro. Não fale apenas para ser ouvido. Fale para construir. Declare o que está alinhado com seu futuro. Não repita medo. Declare fé. Não fale morte sobre seus sonhos. Fale vida. Este não é o momento para linguagem solta ou confissões descuidadas. Sua boca é um portão. E nesta estação, o que você fala prepara o palco para o que você experimenta. Então, guarde seu espírito, guarde seu espaço, guarde sua fala, porque o céu está ouvindo e o inferno também. Fale apenas o que o céu autorizou. Profetize apenas o que está ancorado, na verdade, não movido por tendências ou influenciado pela emoção. Porque suas palavras, caro amigo, não são baratas. São ferramentas espirituais que constroem fortalezas de fé ou abrem portais para o inimigo. E uma fala descuidada, embora possa parecer pequena, no momento, cria rachaduras em sua armadura espiritual. Quando você fala por impulso em vez de intimidade com Deus, quando suas declarações são alimentadas por ansiedade em vez de revelação, você abre, sem saber, uma porta que a escuridão está mais do que pronta para atravessar. Não perca. Assista até o fim, deixe seu comentário e junte-se à nossa comunidade de fé. Nesta janela sagrada de tempo, suas palavras importam mais do que nunca. Cada frase, cada expressão carrega peso espiritual. Sua língua pode se tornar uma espada da verdade ou uma armadilha de autossabotagem. Agora, você está reforçando sua proteção ou enfraquecendo sua guarda. E o inimigo está sempre ouvindo, esperando por uma fala solta para usar como arma contra seu destino. Mas esta não é apenas uma estação para guardar suas palavras. É uma estação para guardar seu mundo, seu ambiente, sua atmosfera, seus arredores. Esses não são espaços neutros. O físico se mistura com o espiritual. Uma casa desordenada produzirá
lentamente uma mente desordenada. Uma agenda caótica agitará sua alma. O barulho em seu espaço cria barulho em seu espírito. Então, tenha cuidado com o que permite passar por seus portões. Seja cauteloso com o que deixa tocar ao fundo, o que rola na sua tela, o que você ri casualmente e o que deixa permanecer em sua sala de estar. Aquela música, aparentemente inofensiva, pode estar plantando sementes de compromisso. Aquela conversa leve pode estar normalizando a rebelião. Aquele programa viciante pode estar silenciando seu discernimento. Neste momento profético, as pequenas coisas trazem consequências duradouras. Uma pequena distração pode produzir um atraso devastador. Uma emoção negligenciada pode fermentar em desobediência total. Um texto casual pode se tornar um laço que drena seu chamado. É por isso que a vigilância espiritual não é extra. É essencial. Não é paranoia. É preparação. Não é para os excessivamente cautelosos. É para os divinamente escolhidos. Aqueles que sabem que sua missão é importante demais para brincar com fogo. Aqueles que sabem que quanto mais alto o chamado, mais estreito o caminho. Mesmo Jesus Deus em carne entendeu esse ritmo. Ele se retirava não por cansaço, mas para realinhar. Ele escapava da multidão não porque tinha medo deles, mas porque não era guiado por eles. Ele escolhia a solidão em vez do holofote, porque sabia que milagres sem meditação criam ego e plataformas públicas sem oração privada tornam-se perigosas. Ele valorizava o alinhamento acima do aplauso. Ele praticava a rendição antes de realizar sinais. E, amado, nesta hora, você deve fazer o mesmo. Sua agenda deve se curvar ao Espírito. Seu calendário deve ser submetido ao chamado. Seu telefone não pode ditar seu propósito. Suas emoções não podem guiar suas decisões. Este é um tempo sagrado, um ponto de verificação divino, uma recalibração santa. Algumas das coisas pelas quais você orou começarão a surgir, mas não corra em direção a elas ainda. Nem tudo que aparece é enviado por Deus. Algumas portas abertas não são convites, são testes. Algumas pessoas que retornam não são reconexões, são revelações. Deus está verificando. Você fechou aquele capítulo. Você realmente se curou. Você escolherá a paz em vez da familiaridade. Você vê durante esta janela, Deus liberou um protocolo espiritual, não por legalismo, mas por discernimento santo. Não é o momento de voltar aos velhos hábitos. Você não pode ir aonde costumava ir reagir, como costumava reagir, ou entreter o que uma vez o entretinha. O céu está perguntando quem administrará este momento com reverência, quem vigiará quando outros estiverem dormindo. Deus está procurando aqueles em quem ele pode confiar com mantos, com autoridade divina, porque eles mostraram que podem gerenciar o momento. Ele está dando instruções àqueles que provaram que podem sentar em silêncio. Ele está mudando atmosferas por meio daqueles que aprenderam a sentir tempestades antes que elas se formem. E se você sente pressão agora, se sua alma parece esticada e seu espírito parece pesado, isso não é apenas guerra, é treinamento. Ele está treinando seus sentidos para discernir além do que é visto. Ele está afiando sua audição para detectar a diferença entre a voz do céu e o sussurro do inimigo. Ele está ampliando seu espírito
para que você possa carregar o que vem a seguir. Mas o treinamento nunca é conveniente. Ele interrompe seu conforto, desafia sua complacência, quebra a rotina e o chama ao terreno mais alto. Porque vigias não são construídos na facilidade. Eles são construídos na obediência. E se você foi chamado para esta estação, deve estar disposto a ficar acordado quando outros estão dormindo. Deve estar disposto a aguardar o portão. Você começará a sentir interrupções divinas, um movimento em seu espírito para desligar o barulho, uma convicção para pausar um súbito peso para orar. Esses não são acasos, são compromissos divinos. Deus está puxando sua agenda para realinhar sua alma. Ele está puxando você para o lado porque está prestes a empurrá-lo para a frente. Mas você deve obedecer ao toque. Confie na pausa. Honre a quietude. A quietude não é fraqueza, é estratégia. É a postura espiritual dos maduros. E assim, chegamos ao coração da questão, ao ponto de inflexão, onde a teoria se dissolve e o teste da sua fé se materializa diante de você. Tudo o que foi falado até agora converge para a sua realidade nesta exata semana. Esta janela de tempo divinamente apontada, entre 19 e 23 de julho, deve ser compreendida não como meros dias no calendário, mas como aquilo que verdadeiramente é um posto de controle espiritual, uma alfândega da alma. Neste lugar, Deus não está inspecionando suas bagagens ou seus feitos, mas sim a origem e a essência de cada oportunidade, cada voz e cada porta que se apresenta a você. O teste fundamental, o ponto nevrálgico desta estação, não é uma prova da sua força, da sua capacidade ou da sua eloquência. É um teste da sua percepção. A pergunta que o céu lhe faz nesta hora não é: você consegue lutar? Mas sim, você consegue enxergar. Você consegue, no silêncio do seu espírito, distinguir a mão de Deus da imitação magistral do inimigo. Esta é a prova final da sua intimidade com o Pai. Porque o inimigo, agindo como um mestre falsificador, não lhe oferecerá algo grosseiramente maligno ou, obviamente, repulsivo. Ele tem observado você. Ele ouviu suas orações nas madrugadas, viu suas lágrimas de espera e mediu a exata profundidade do seu desejo mais sagrado. E com esta inteligência espiritual, ele construiu uma réplica, uma falsificação quase perfeita daquilo que você mais anseia. Ele apresentará uma proposta de emprego que espelha a sua vocação, mas que carece da unção divina para prosperar. Ele trará até você uma pessoa que fala a sua linguagem de amor, que parece entender sua alma, mas cujo espírito está em desalinhamento fundamental com o seu destino em Deus. Ele oferecerá uma paz aparente, que na verdade é apenas a ausência de conflito, um conforto perigoso projetado para te fazer acomodado na desobediência. O teste, portanto, é verificar se o seu espírito está tão sintonizado com a frequência do céu que você consegue detectar a dissonância sutil, a nota fora do tom, na sinfonia da mentira, mesmo quando a melodia parece perfeita aos seus ouvidos carnais. Este é o exame que está diante de você, a habilidade de separar o que é bom do que é de Deus, o que é brilhante do que é sagrado, o que foi enviado para te promover do que foi projetado
para te paralisar. O inimigo sabe que não pode roubar sua promessa. Então, ele tenta te fazer aceitar uma versão mais barata e imediata dela, sabendo que isso irá te desqualificar para receber a original. É precisamente neste posto de controle que a sua escolha se torna monumental, carregada de um peso eterno que transcende o momento presente. Pois o céu está observando não apenas para ver se você consegue identificar a fraude, mas para testemunhar o que você fará com essa revelação. A sua decisão, nestes dias, por mais simples que pareça, irá traçar e definir a sua trajetória espiritual para os anos e talvez até para a década que virá. Não se engane em um sim precipitado. Um acordo selado na carência ou na impaciência pode ser o início de um desvio sutil que custará um tempo precioso da sua vida. Um relacionamento abraçado sem o selo de aprovação do Espírito Santo pode se transformar em uma prisão emocional, da qual você levará anos para se libertar. Uma porta pela qual você entra impulsionado pelo medo de perder a oportunidade pode se fechar logo atrás de você, trancando-o longe do caminho espaçoso e ungido que Deus soberanamente preparou. É por essa razão que a sua maior vitória nesta estação não reside em fazer mais, mas em ver com mais clareza. A tentação esmagadora será a de preencher o silêncio de Deus com a sua própria atividade, com planos humanos, estratégias lógicas e conexões apressadas. Você será tentado a construir algo, a iniciar um movimento apenas para provar a si mesmo e aos outros que está avançando. Mas Deus está te chamando para a direção oposta. Ele está te convidando para a quietude estratégica, para o silêncio que enxerga, para a pausa que protege. A clareza que você desesperadamente busca não nasce no barulho da sua ansiedade, nem na pressão das expectativas externas. A clareza é um dom, um presente concedido no lugar secreto, quando você se recusa a ser movido por qualquer coisa que não seja a paz inabalável e governante do Espírito Santo. A sua escolha mais poderosa e profética nesta semana pode não ser uma ação, mas uma abstenção corajosa. Pode ser o não firme que você diz a uma oportunidade que parece perfeita no papel, mas que traz uma inexplicável inquietação à sua alma. Pode ser a distância saudável que você cria de uma voz familiar que de repente começou a semear dúvida e confusão em seu coração. A sua escolha é alinhar sua visão com a visão do céu, mesmo que isso signifique ficar parado enquanto o mundo ao seu redor corre freneticamente. É escolher a obediência invisível em vez do progresso aplaudido. Mas quero que ouça isto com toda a esperança do seu coração, para cada um de vocês que passar por este teste, para aqueles que encontrarem a coragem de esperar em Deus, de recusar o brilho sedutor da falsificação e de se apegar à promessa, mesmo no silêncio ensurdecedor. O que virá depois será infinitamente maior, mais real e mais glorioso do que qualquer coisa que o inimigo poderia ter imitado. A recompensa pela sua fidelidade não será apenas uma bênção, será o cumprimento de um desígnio eterno, a materialização daquilo que foi escrito sobre você
nos livros do céu antes mesmo da fundação do mundo. Você não terá que forçar portas, manipular circunstâncias ou se desgastar em ansiedade para manter o que Deus lhe deu, pois a bênção do Senhor vem acompanhada de sua graça sustentadora e não acrescenta dores. O que o espera do outro lado da sua obediência não é apenas o resultado das suas orações, mas a promessa ordenada para na sua vida, uma promessa que carrega em si mesma o poder e a graça para te sustentar em cada desafio futuro. Ela virá com uma clareza que dissipa toda a confusão. Ela virá com uma paz que excede todo entendimento e que guarda sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Ela virá com uma proteção divina tão palpável que você saberá, sem sombra de dúvida, que foi a mão do Senhor que orquestrou cada detalhe. E tudo isso porque você esperou, porque você discerniu, porque você se recusou a se comprometer e a vender sua primogenitura espiritual por um prato de lentilhas que parecia delicioso no momento da sua fome. Este é o teste não apenas da sua sabedoria, mas da profundidade da sua confiança. Você permanecerá fiel ao caminho que Deus traçou para você mesmo que ele pareça solitário, ou será desviado pelo que é mais fácil, mais rápido e mais imediato. Portanto, eu te conclamo hoje com toda a urgência do meu espírito, mantenha-se firme na fé. Ancore sua alma na paciência divina, compreendendo que a espera em Deus não é tempo perdido, é tempo de preparo, de fortalecimento e de alinhamento. Confie no tempo perfeito de Deus, mesmo que ele pareça demorado aos seus olhos. Lembre-se, ele nunca está atrasado. Ele está trabalhando nos bastidores, movendo peças no tabuleiro espiritual que você não pode ver para te entregar algo muito maior e mais duradouro do que você pediu ou pensou. Não permita que o medo de perder uma oportunidade te impulsione para os braços de uma armadilha. Abrace a quietude como sua arma mais poderosa. Deixe que o silêncio aguce seu discernimento. Quando a oferta do inimigo chegar, e ela certamente chegará vestida como um anjo de luz e soando como a resposta às suas orações, tenha a coragem de parar de se aquietar e de perguntar ao Espírito Santo: Pai, isto vem do teu trono ou é uma isca? Se esta palavra ardeu em seu coração, não a deixe ser apenas mais uma mensagem que você ouviu. Faça dela um memorial. Faça dela um compromisso. Neste momento, onde quer que você esteja, feche seus olhos e diga em voz baixa: Senhor, eu escolho esperar por ti. Eu recuso a falsificação para receber o teu original. Eu me submeto ao teu tempo, que o meu sim seja apenas para ti. Sele este compromisso em seu coração e caminhe nesta semana, não com medo, mas com uma santa vigilância, sabendo que o seu futuro eterno está sendo protegido pela sua obediência hoje. Permaneça forte, permaneça paciente e observe maravilhado, enquanto ele desdobra as suas promessas perfeitas em sua vida.